aula de hoje vamos começar então com as primeiras heurísticas aí para otimização. Então vão ser dois métodos bem simples, mas que vão ser a essência aí do resto. Tá? Então, no que a gente for ver até o final do trimestre, vai se basear de alguma forma nessas operações que a gente vai ver hoje. Então, basicamente, apresentar uma heurística para otimização local, ou seja, para aquele caso que fica bem parecido com os algoritmos baseados em gradiente. Se começa num ponto, ele só desce. Tá? E depois uma bem simples para a otimização global, ou seja, que é capaz de, dado algumas condições, encontrar lá o ótimo global do problema, mesmo para funções não convexas. Então vamos pegar, analisar esses dois casos também no MATLAB em algumas situações diferentes e mostrar aí as vantagens, desvantagens, limitações deles. Beleza? Então vamos ter como motivação, dentro do grupo a gente já trabalhou com o desenvolvimento de novos algoritmos heurísticos. O que ficou aí mais conhecido foi o Search Group Algorithm, ou o SGA. É, então, no trabalho inicial dele, a gente aplicou a otimização de treliços, bem naqueles probleminhas que são mais marrentos, ou seja, otimização de size, shape e topology com variáveis discretas para as áreas, contínuas para os coordenadas nodais, com restrições eventualmente de flambagem e outras coisinhas mais. Beleza? Aí, feito isso, também aplicamos aí para otimização de códigos de material de aço. Então aí, por exemplo, um dos problemas que a gente viu, um prédiozão aí onde a seção transversal de cada conjunto de elementos eram as variáveis de projeto. E as restrições dadas pela norma, aqui no caso a norma acho que é americana, se não me engano, para comparar com outros algoritmos de literatura. E também problemas de atenuação de vibrações. Então, por exemplo, um prédiozinho aqui, onde são instalados aqui os amortecedores por fricção. A ideia é quando essa estrutura for submetida a um carregamento dinâmico, tipo um terremoto, esses amortecedores atenuem a vibração da estrutura. Tá? Então a ideia aqui era definir tanto a posição quanto as propriedades de cada um desses atenuadores. Aqui, por exemplo, a resposta de deslocamento máximo em cada um dos andares com atenuador e sem atenuador. E também aqui um sinal temporal, o azulzinho com atenuador e o vermelho sem. Beleza? Então, aplicações aí de métodos heurísticos para otimização vai longe. Aí são alguns exemplos para trazer e motivar a aula de hoje. Então, como a gente fez no caso da otimização matemática, a gente tinha aqui o problema geral da otimização. O que a gente vai fazer? Vamos começar pelo mais simples, ou seja, vamos desconsiderar as restrições de igualdade e desigualdade. Vamos ficar com a minimização da função objetivo e somente com as restrições de caixa. Beleza? A gente vai ver aí os primeiros métodos de otimização, as classes de métodos com um problema dessa cara, ou seja, um problema de otimização sem restrições. E depois que a gente dominar os algoritmos de otimização em si, os métodos heurísticos, vamos pegar e transformar eles para lidar com restrições. Aí fica aí para a segunda parte do trimestre. Então, basicamente, é dado aqui o problema que a gente quer resolver, ou na nossa nomenclatura, uma otimização sem restrições. Então, olhando para aquela nossa função que a gente viu no final da aula passada, retrasada, lembrando que a gente tinha lá, os algoritmos de otimização matemática eles conseguiam só descer. Então, dado um ponto inicial, eles desciam a ladeira até não conseguir descer mais. Começou a subir, eles voltavam e paravam. Então, eles tinham limitação de ficar presos lá em ótimos locais, por exemplo. Então, esse ponto que eu assinalei aqui seria um ótimo local do problema, enquanto o ponto que a gente quer achar normalmente é o ótimo global, ou seja, o menor valor possível da função objetiva
ao longo do domínio inteiro dela. Tá? Então, as outras limitações que a gente tinha no caso de otimização com gradientes era, primeiro, eles exigiam a continuidade tanto da função objetivo quanto das suas derivadas. Tá? Então, uma função objetiva ou que tenha suas derivadas não contínuas, a convergência não é garantida. E também, a cada passo do otimizador, a gente precisava tanto da informação sobre f quanto do gradiente de f. Tá? Esse gradiente de f, às vezes, ele pode ser muito custoso de ser obtido, ou para algumas funções mais marrentas, ele pode simplesmente não existir. Tá? Então, não teria nem como utilizar esse tipo de método. A segunda limitação é aquela que comentei no slide passado. Dependendo do nosso ponto inicial, a gente consegue ou não chegar no ótimo global. Tá? E os otimizadores baseados em gradientes, eles normalmente não conseguem lidar com variáveis discretas. Então, se a gente olhar os problemas que vêm da prática, normalmente essas três coisas aqui acontecem. Ou seja, tenta lidar com problemas que tem alguma norma no meio. Geralmente as funções não são contínuas. Tá? Normalmente elas não são convexas, ou seja, o ótimo vai depender do ponto inicial. E também, normalmente, a gente tem variáveis discretas no meio do bolo. Então, o que a gente quer fazer é gerar alguns tipos de heurísticas para lidar com essas situações aqui, para superar essas limitações que a gente tinha nos algoritmos de otimização matemática. Tá? Em qualquer algoritmo de otimização, heurístico de otimização, a gente sempre tem que ficar atento a duas características. No inglês, a gente tem duas palavras, que seria exploration e exploitation. Em português, seria exploração global e refino local. Ou seja, esse exploration seria a habilidade do algoritmo visitar diferentes regiões do domínio e encontrar aquela região onde está o ótimo global. Tá? Então, seria uma capacidade global de busca do algoritmo. O exploitation seria assim, a ideia seria assim, dado uma região que eu acredite que o ótimo global esteja, eu consigo refinar o meu ponto de projeto a fim de encontrar o ótimo global. Então, se a gente olhar para essa nossa função, a ideia do exploration, ou seja, busca global, seria encontrar essa região onde está o ótimo. Tá? Então, por exemplo, encontrar algum ponto nessa região, onde eu vou ligar lá a parte de exploração local, exploitation do meu algoritmo, e ele vai conseguir descer até encontrar o ótimo global. Beleza? Então, exploração global seria encontrar região, e a exploração local seria nessa região refinar e encontrar o meu ponto de ótimo. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre essas duas características à medida que a gente for conhecendo, desenvolvendo os algoritmos. Mas uma primeira definição para vocês terem sempre em mente. Tá? Então, qualquer algoritmo vai ter que ter essas duas qualidades aqui, especialmente para lidar com esse probleminha aqui, essa limitação que a gente tinha no ponto inicial. Tá? Então, vamos para os algoritmos, as heurísticas aí. Vamos começar então com a nossa versão de busca local, ou seja, um algoritmo que, dado uma região, ele consegue refinar ela e achar o nosso ponto ótimo. Para fazer isso, vamos pegar e já vamos ver junto no código. Tá? Então, se a gente for analisar o código lá, junto com a definição da heurística, vamos ver o quê? Como é que funcionaria essa heurística para otimização local? Ela pode ser bem análoga a um otimizador de gradiente, só que a gente não vai utilizar essa informação de gradiente para fazer essa busca. Então, o que a gente tem aqui? A gente começaria escolhendo um ponto qualquer, que eu chamei aqui de xbest,
e avaliando a função desse ponto, a função objetiva desse ponto. Vamos setar um critério de convergência. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas normalmente os critérios de convergência vão ser relativos ao número máximo de iterações, então que está escrito lá, que eu chamei lá de itmax, ou a estagnação do algoritmo. Ou seja, vai passar N iterações e o meu ponto ótimo não vai ser alterado. Tá? Então, normalmente, para heurístico, a gente usa um ou outro ou os dois critérios do parado. Tanto vai escolher um ponto qualquer no domínio, como a gente escolhia lá para os algoritmos de gradiente, e vai avaliar o f. Feito isso, vamos fazer t igual a zero e começar a iterar. Tá? Então, como é que a gente itera? Vai gerar um novo ponto, xt mais 1, onde esse ponto aqui não vai mais usar a informação do gradiente. O que ele vai fazer? A partir do melhor ponto que eu achei até então, nosso xbest, ele vai gerar um novo ponto. Então vai ser o xbest mais uma perturbação. Tá? Essa perturbação vai ter uma constante de perturbação, o alfa t, e esse alfa t vai ser multiplicado por uma variável aleatória conveniente. Beleza? Esse xi aqui é uma variável aleatória. Então, na maioria dos casos, essa perturbação é feita utilizando uma variável aleatória normal. Ou seja, eu considero que a média da minha distribuição é o meu ponto atual, é o xbest, eu vou perturbar ele ao redor do ponto atual. Ou seja, eu tenho mais chance de colher pontos pertinho aqui no meu ponto atual e menor probabilidade de gerar um ponto longe. Beleza? Então essa é a nova forma da gente gerar um novo ponto. Só que esse novo ponto nem sempre vai ser aceito. O que você vai fazer? Esse ponto que você gerou com essa perturbação aleatória, você vai avaliar a função objetiva dele e vai verificar se a função objetiva desse ponto perturbado for menor do que a função objetiva do melhor ponto que se tem até então, o que se faz? O ponto perturbado se torna o melhor ponto e a função objetiva dela se torna a melhor função objetiva encontrada até então. Feito isso, verifica convergência. Se convergiu, faz o teu xbest ser igual a x estrela. Se não, soma t igual a t mais 1 e retorna para o ponto 2. Retornou para o ponto 2, gera um novo ponto, calcula a função objetiva dele, verifica se é melhor do que se melhor até então. Se não for, não faz nada, continua. Se for, atualiza e assim vai convergindo. Tá? Notem, nessa forma que ele está escrito, o algoritmo consegue só descer. Então vamos ver como é que ele funcionaria aqui dentro do código do MATLAB. Lá no MATLAB eu mandei três rotininhas, uma é FBJ, que você já conhece, e a outra é o algoritmo local e outro global. Tá? Então no local, como é que ele vai funcionar? O começo vai ser bem igual ao que vocês tinham antes lá, vai definir um problema, definir o custo igual a zero, e vai declarar algumas constantes que ele pede lá. Então no primeiro ponto, no primeiro passo ali do algoritmo, o que você tinha que fazer? Declarar um ponto inicial, aqui a gente está resolvendo a função, o problema 6, que é aquela função 0,1 vezes x vezes cosseno de 2x. Declara o ponto atual, então x igual a 6. Depois declara a alfa, aquele parâmetro da perturbação, coloquei ponto 1. Depende do problema, aqui é um troço a ser escolhido. E o número máximo de iterações igual a 100. Tá? Aí vai começar a iterar. O que você vai fazer? Avaliar a função objetiva nesse ponto e para o while. No while, o que ele vai fazer? Vai gerar um novo ponto, que vai ser o teu melhor x até agora, mais a constante, vezes a variável, vezes uma amostra da variável aleatória. Aqui o RAND-N ele gera variáveis aleatórias normais com média 0 e desvio padrão 1. Quando você multiplica por alfa, então ele vai gerar com desvio padrão alfa vezes 1. E
A nomenclatura aqui é uma variável aleatória com n linhas e uma coluna, ou seja, n que é a dimensão do problema de otimização. No nosso caso, é uma dimensão, vai ser só uma amostragem da variável aleatória. Feito isso, que ele vai fazer? Avaliar a função objetivo no ponto amostrado e comparar se a função objetivo no ponto amostrado é menor do que a melhor função objetivo encontrada até então. Se for, atualiza. Se não for, ele pula esse if e não faz nada. Então aqui a gente está em a plotagem por questão didática para ver o que está acontecendo no código. Beleza? Atualiza o número da iteração e terminou o while. Então vai fazer isso aqui 100 vezes e o melhor ponto encontrado nessas 100 vezes vai ser o x ótimo, lá, o x extremo. Beleza? Então se a gente colocar uma bolinha vermelha e mandar o código executar, ele vai primeiro plotar a nossa função. Deixa eu fazer aqui a funçãozinha aparecer na tela para vocês. Está lá a nossa função. O que você vai fazendo a partir de agora? Vai executando linha a linha com F10. Então aqui você gerou um xt, que tem lá essa coordenada 5.89, e o x inicial era 6. O ft 0.42. O ft melhora que a gente tinha até agora 0.5, ou seja, o ft foi melhor do que o inicial. Ele vai entrar aqui no if, vai atualizar e vai plotar lá no nosso gráfico a bolinha da iteração atual. Você já atualizou o projeto. Se vocês clicarem no continue, vai gerar um novo ponto, 5.78. A função objetivo é menor que a anterior. Ele vai atualizar e plotar para essa função. E assim vai iterando sucessivamente. Beleza? Esse ponto que foi gerado agora não é melhor do que o anterior. 5.79, 5.78. A gente sabe que a função objetivo não é melhor, ele não atualizou. E assim vai repetindo sucessivamente. Então, se eu mandar executar o código até o final, ele vai lá gerar, vai marcar nos gráficos para essa função os pontos conhecidos até a convergência. Então, o que ele forneceu para a gente de x ótimo é 4.76 e menos 47,39 seria o valor da função objetiva. Então, para esse problema em si, se eu começar na região da atração ali do ótimo global, o algoritmo consegue convergir. Então, ele funciona assim, conceitualmente, bem parecido com a otimização matemática. Beleza? Então, se a gente pode fazer o seguinte, o que acontece se nós começarmos do outro extremo do domínio? Ou seja, se a gente colocar o ponto inicial x igual a 1. Então, se eu executar o código em x igual a 1, o que vai acontecer? Ele vai iterar, deixa eu aparecer para vocês a figura, vai iterar, começando em x igual a 1, e vai convergir até aquele mínimo local. Beleza? Então aí está o funcionamento do nosso algoritmo de busca local heurístico, vamos dizer assim. Ele montou um conjunto de regras, ou seja, estou gerando pontos aleatoriamente em torno do meu melhor ponto até então, e atualizo o meu melhor ponto se a função objetiva desse novo ponto for melhor do que o melhor encontrado até então. Beleza? Então essa é a ideia do algoritmo de otimização heurístico para busca local. Se a gente voltar aqui nos problemas, as limitações encontradas para o nosso otimizador, o que a gente conseguiu superar? A gente conseguiu superar a primeira. Tá? Por quê? Porque não importa o ponto que eu... como eu só estou analisando o valor de f, para não importa se a função é contínua ou não. Ela não precisa ser contínua, não precisa ser diferenciável, porque eu não uso também derivado. Tá? Eu continuo aqui com a minha limitação dependendo do ponto inicial. Eu só eliminei uma das minhas limitações. Beleza?
Então essa é a ideia da primeira heurística de otimização. Antes de passar para a segunda, querem fazer alguma pergunta sobre essa heurística ou esse código? Beleza, então não tendo pergunta, a gente passa para a segunda. Se alguém tiver pergunta, retorna na sequência. Então vemos o primeiro heurística para busca local, para exploitation. Vamos ver agora uma heurística para busca global. Tá? Essa é a mais marretada possível. É a força bruta total. O que você vai fazer? Você vai pegar no teu domínio inteiro e gerar pontos uniformemente. Vai gerar pontos aleatórios distribuídos uniformemente no domínio inteiro. Então, como é que funcionaria esse algoritmo? Você escolhe ou amostra aleatoriamente um ponto inicial, xbest, e avalia o valor da função objetiva nele. Beleza? Seta um critério de convergência e faz t igual a zero. Aí você vai começar o processo iterativo aqui no passo 2, que vai consistir no quê? Gerar novos pontos dessa forma aqui. O que a gente está fazendo? Está gerando novos pontos aleatoriamente no domínio. Aqui o xi é uma variável aleatória uniforme, que varia uniformemente entre 0 e 1. Tá? Então, se eu pegar e colocar aqui o xl, que seria o nosso lower bound das variáveis do projeto, mais a diferença entre o upper bound e o lower bound vezes esse cara, eu estou multiplicando isso aqui pelo range das nossas variáveis do projeto. Ou seja, a gente está gerando pontos aleatoriamente no domínio. Eu gero esse novo ponto, verifico, calculo o valor da função objetivo dele e verifico se ela é menor do que o melhor que eu tive até agora. Se for menor, a gente atualiza o melhor ponto, se não, continua. Chega a convergência, se convergiu, diz que o x estrela é igual ao x best, se não, faz t igual a t mais 1 e volta para o segundo ponto, para o passo 2. No passo 2 gera um novo ponto. Note que esse novo ponto que é gerado independe totalmente do ponto anterior, ou do melhor ponto que você tem. Tá? Você simplesmente está mostrando pontos aleatoriamente no domínio. Beleza? E vai repetir isso até onde o teu computador aguentar, ou seja, até o número máximo de iterações que você consiga gerar. Beleza? Então ele é super simples, só que a gente vai ver no código ele também vai ser super ineficiente. Então vamos partir para o código dele para ver como é que ele está funcionando. Então, o que a gente tem? Seria o algoritmo global. O começo vai ser o mesmo. Esse ponto inicial aqui eu estou escolhendo igual a 6, mas ele poderia ser qualquer outro ponto, simplesmente se amostrar uniformemente no domínio também. Aqui ele tem um alfa que ele não vai ser utilizado, então dá até para comentar aqui no código. E o número máximo de interações. Então eu vou colocar um número baixo aqui para o nosso problema ficar mais simples, ficar sem interações. Vou definir o limite inferior e superior das minhas variáveis do projeto. No nosso caso é 1 e 6 e a gente só tem uma variável do projeto. Tá? Vou avaliar a função objetivo e começar a iterar. Como é que eu vou iterar? Vou gerar um ponto aleatoriamente no domínio, ou seja, vou fazer o meu lower bound mais o range das variáveis do projeto vezes o número aleatório. Então o range aqui seria, ele gera números aleatórios uniformemente distribuídos entre 0 e 1. Beleza? Se é entre 0 e 1, quando você multiplica aqui pelo range, ele vai variar entre 0 e o range das variáveis do projeto. Se você somar ao lower bound, você vai estar gerando uniformemente o domínio inteiro. Beleza? Ele vai gerar aqui um vetor aleatório com n linhas e uma coluna. O que você vai fazer? Vai avaliar a função objetiva nesse ponto, chamada ft,
e verificar se ela é melhor do que a melhor função objetiva encontrada até então. Se for, você atualiza os caras. Se não for, ele vai pular o if, atualiza o número da iteração e continua iterando. Beleza? Então, isso aí é a força bruta total. Então, se a gente, por exemplo, colocar ali um pontinho e mandar o código executar, ele vai encontrar aqui melhor ponto 4.77, que é um pouquinho diferente do anterior, deve ser um pouquinho pior. O nosso, quando a gente utilizou outro método, era 4.76. Beleza? Mas ele, deixa eu colocar a figurinha, acaba encontrando o ponto ótimo. Ele só colocou a figurinha errada aqui, deixa eu rodar ele novamente para colocar a figurinha certa. Então aí ele marcou, ele começou aqui, deve ter encontrado esse ponto, depois um ponto lá no final. Então, notem como está gerando aleatoriamente, ele está de 100 pontos que você mostrou, aqui ele aproveitou praticamente 3 ou um pouquinho mais. Então, praticamente nada. Então, ele desperdiça muita informação também. Então, mas é a força bruta. Qual que é o problema desse método? É o custo computacional que vai ao infinito. Tá? Então, se a gente for avaliar, vamos pegar outra função que é bem simples. Aqui o problema 5, que é a função f igual a x ao quadrado. Então, se a gente colocar o problema 5, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar e vamos colocar um ponto inicial qualquer. Vamos colocar x igual a, sei lá, pode ser x igual a 6. E vamos fazer o domínio variar entre menos 10 e 10. Tá? Um domínio aí relativamente pequeno. Vamos colocar aqui um ponto ruim, vamos colocar em 10 para ele começar. Então vamos usar 100 iterações e vamos executar o código. Tá? Vamos ver se ele encontra o ponto x igual a 0. Rodei meu código, se eu for ver lá, ele encontrou um ponto bem pequeno. Tá? Um troço que se aproxima de x igual a 0. Então 0,008. Agora, se eu colocar o meu domínio, aumentar o meu domínio, variar ele de menos 100 até 100, colocar um ponto inicial aí em 100, por exemplo, vou rodar novamente. Então aqui ele já não ficou tão próximo do zero, ele ficou 0,17, o ponto ótimo que ele encontrou. Dependendo do que você roda, rodei ele novamente, encontrou 0,94. Então ele começa a piorar a performance dele, mesmo um problema bem simples. Se a gente aumentar ainda mais o domínio dele, o que vai acontecer? Ele começa a encontrar pontos bem ruins, ou seja, x igual a menos 11, bem longe do x igual a 0. Aí o que você vai ter que fazer é começar a crescer o teu custo computacional. Então, em vez de 100 iterações, vamos utilizar 1000 iterações. Utilizando 1000 iterações, ele não melhorou muito, está longe ainda do zero. Então, vou colocar lá x igual a 10.000 iterações. Aí ele já começou a funcionar de volta. O que eu quero mostrar aqui, mesmo com um problema de uma dimensão bem simples, se eu usar um gradiente aqui, ele vai contar isso com uma iteração, utilizando um cálculo de passo descendo. Só que aqui, se você aumentar o domínio, ele já começa a se perder. Então ele fica extremamente custoso. Se você aumentar a dimensão do problema, ele também vai começar a se perder. Tá? Então, para esse problema aí, por exemplo, FBJ, deixa eu ver se tem aqui o problema 4. Seria agora duas dimensões, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. A gente tem que o ponto ótimo é o vetor x nulo, ou vetor nulo. Então vamos mudar o problema lá. Então o ponto inicial, vamos colocar lá menos 10 e 10. Tá? E vamos colocar os domínios, a variação do domínio lá entre menos 10 e 10. Aqui só um detalhe, quando você
sai de uma dimensão e vai para duas ou mais, tanto o x0 quanto os bounds são vetores coluna. Tá? Se colocar linha, ele vai dar erro no código. Então, para um problema desse porte, vamos voltar às nossas 100 iterações. Se você rodar o algoritmo, ele até que não tão bem encontra. x1 igual a 0.09, x2 igual a 8. Ficou um troço meio desajeitado. Aqui o que você pode fazer é começar, para complicar o algoritmo, começar a crescer o domínio dele. Então, em vez de variar de menos 10 a 10, de menos 100 a 100. Se você rodar, você vai ver que os pontos começam a ficar meio desajeitados também. Então, o método funciona, só que ele é extremamente ineficiente mesmo para problemas simples. Beleza? Essa é a principal conclusão que eu queria que vocês tirassem dessa parte da aula de hoje. Então, deixa eu voltar aqui para a transparência, para o slide. Então, se a gente voltar para as nossas limitações que a gente tinha, com esse algoritmo, a gente não tem nenhuma restrição de continuidade, ele funciona para qualquer ponto, ele independe do ponto inicial. Então, a gente consegue eliminar as duas limitações, só que pagando o preço do custo computacional. Então, o que a gente tinha aqui em resumo? A nossa busca local, ela é de certa forma eficiente, funcionaria como gradiente, assim, mas não tão eficiente logicamente, mas ainda depende do ponto inicial. Tá? Então, ainda está limitado a funções, vamos dizer, convexas para achar o ótimo global. Uma pergunta, será que ele consegue lidar com variáveis discretas? Essa precisa dar uma pensada e responder depois. Segundo o algoritmo para busca global, ele elimina todas as nossas restrições, só que o custo computacional fica gigantesco. Beleza? Então, a gente sempre vai pagar um preço. Quando a gente elimina limitações, a gente paga o preço normalmente com custo computacional. Tá? Agora uma perguntinha. Será que a gente tem um jeito de combinar esses dois caras e fazer um algoritmo melhor? Essa vocês podem responder agora. Alguém tem alguma ideia? Como juntar esses dois caras e fazer um algoritmo mais eficiente? Sim. Como é que você pensou em fazer isso? Usa o global para achar uma região ali e depois o local para descer na região melhor. Perfeito. Alguém tem alguma outra ideia? Enquanto o Vanderlei escreve ali, outra ideia poderia ser o seguinte: você usa esse cara aqui para escolher um ponto inicial. Então você amostra um ponto inicialmente no domínio, um x0, e usa outro algoritmo para achar um x estrela. Se chama de x estrela 1, por exemplo. Achado esse x estrela, se gera um novo ponto inicial no domínio. No seu x0, primeiro x0, usa um segundo x0. Esse cara acha um segundo ponto. Ótimo. E assim por diante. Você sorteia um ponto, encontra o mínimo local daquela região. Sorteia outro ponto, encontra o mínimo local daquela região e assim vai gerando até acabar teu custo computacional. Professor, eu posso falar pelo áudio aqui? Lógico. Eu ia falar isso, né? Porque o método de exploração você usa para criar a população inicial e cada ponto vai ser uma busca local numa região do espaço. Aí eu falei até alguns métodos aí, né? Que pode usar ilha de solução, particionar a população, usar a técnica de vizinho, que são coisas que
que dá para fazer, eu acho. Aí a imaginação é o limite, né? Não tem fim. De pensar em fazer, dá para testar, ver se funciona. Funcionou, a gente usa. O legal do heurístico é isso, assim, você meio que esquece a matemática, você bola um troço e vê se funciona. Não, não tem muita regra, assim, normalmente. Vai da nossa criatividade e da sorte de funcionar ou não. Nesse esquema de gerar pontos iniciais e refinar, aqui seria o mais simples possível, que você gera os pontos iniciais aleatoriamente no domínio e liga uma busca local para achar um mínimo local. Esse tipo de algoritmo ele tende a ser bem eficiente e fácil de implementar, usar, principalmente se tem uma boa busca local. Mais para frente a gente vai ver formas mais inteligentes de gerar esses novos pontos iniciais aqui, utilizando a informação que a gente tinha dos pontos iniciais anteriores e dos ótimos encontrados. Vai ficar bem. É um tipo de algoritmo que a gente chama que é algoritmo de restart e particularmente a gente já aplicou diversos problemas e funciona bem em diferentes classes de problemas. O que eu ia colocar como sugestão de tarefa? É juntar os dois algoritmos da forma que vocês achem mais legal. Pode ser uma dessas que eu falei, ou que o Gabriel, o Vanderlei comentaram, ou bolar uma outra, e resolver esses 4 problemas de otimização. Então, resolver esse que a gente tinha na aula, né? E passar para problemas com mais dimensões. Esses caras aqui, função do Goldstein Price, Bralin, Shekel, vocês vão tirar de uma lista aqui nessa referência que eu estou colocando, nesse link, nesse site. O que são esses caras? Eles chamam de funções teste para otimização global. Tá? O que essas funções fazem? São funções normalmente bem marrentas, que tem algumas características de dificuldade que a gente vai testar o algoritmo para ver se o algoritmo consegue resolver. Então, por exemplo, essa Goldstein Price, ela tem, se não me engano, pelo menos um mínimo local e um mínimo global. Então a gente vai testar o algoritmo se ele consegue, partindo de uma região próxima do local, encontrar o global. A função de Branin, ela tem 3 ótimos globais, ou seja, tem 3 mínimos que têm o mesmo valor da função objetivo. A ideia é a gente começar de diversas regiões do nosso domínio e ver se a gente consegue encontrar esses 3 mínimos. A função Shekel, por exemplo, já é uma função em 4 dimensões, a gente não consegue plotar ela, mas ela tem um monte de mínimo local e somente um global. Então a gente testa bem a capacidade do algoritmo de fugir desses mínimos locais e chegar no global. Beleza? Então a ideia é que se debrucem, montem o algoritmozinho de vocês e tentem resolver esses 3 problemas. A ideia é, normalmente, os 3 primeiros é para vocês resolverem relativamente fácil e a Shekel é para dar problema. Tá? Se vocês não conseguirem fazer o algoritmo convergir, não se desesperem, é normal. Tá? Então, quando a gente for vendo os próximos heurísticos, a gente vai ver que a gente consegue montar uns caras que conseguem resolver ela. Beleza? Então a gente fecha aqui a parte da matéria de hoje e vai para as perguntinhas.